A justiça enaltece as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Provérbios 14, versículo 34, diz muito para uma nação que vive o momento mais tenso da sua história, quando um dos maiores promotores da destruição dos valores bíblicos e o maior ladrão do dinheiro público de todos os tempos foi premiado com o cargo mais importante daquela nação, que é a presidência da República. E para piorar a situação, muitos cristãos, fazendo uma leitura equivocada de passagens bíblicas como Romanos capítulo 13, entendem que não devemos questionar esta situação, que passa para aquela nação o entendimento de que os valores bíblicos são irrelevantes. Passa para as crianças, para os adolescentes daquela nação, a impressão de que a mentira é preferível à verdade. Passa a impressão de que a desonestidade é preferível à honestidade. Passa a impressão de que aquilo que é abominável deve ser considerado como aceitável. Quando entendemos Romanos capítulo 13, a Bíblia fala que a autoridade verdadeira, ela é terror para os que fazem o mal e não para os que fazem o bem. Naquele determinado país, quem está celebrando de forma muito intensa a chegada daquele vagabundo à presidência são os presídios, enquanto que as pessoas de bem estão com muito medo. Depois nós vamos analisar que a Bíblia não está falando que as instituições devem existir para atender às demandas caprichosas de nenhum ditador sem pudor. Vamos entender também que se a Bíblia está dizendo que não podemos questionar a legitimidade da autoridade, então veja bem, os profetas erraram, Jesus errou, e os apóstolos erraram. Vamos lá para a 2 Reis, capítulo 21, versículo 20. Quando o profeta Elias encontra-se com o rei Acabe, o rei Acabe diz o seguinte: você já me encontrou, inimigo meu? E o profeta Elias diz o seguinte: te encontrei sim, porque você já se vendeu para fazer toda sorte de males. Então o profeta Elias errou. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, quando Natã repreende Davi porque cometeu um adultério e depois cometeu um assassinato, então Natã, o profeta, também errou. Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 4, quando o profeta João Batista diz para Herodes, o rei Herodes, que não era lícito ele fazer o que estava fazendo, então ele questionou a autoridade, então o profeta João Batista também errou. Também o apóstolo Paulo, nesta mesma passagem de Romanos capítulo 13, quando ele coloca critérios para que a autoridade seja legítima, ele também errou. Também Jesus, em João capítulo 19, quando ele fala para Pilatos que poder nenhum ele teria se do alto não lhe fosse dado, e que aqueles que entregaram Jesus para Pilatos, maior pecado tiveram do que Pilatos, então Jesus também errou, porque ele falou de pecado para a autoridade. Amados irmãos, a igreja, a consciência do Estado vai se calar no momento em que várias vozes já se calaram, em que várias vozes se comprometeram com o engano através do silêncio. A igreja, que tem a responsabilidade de testemunhar até a morte, diga-se de passagem que o termo martiria que aparece em algumas passagens no Novo Testamento passa exatamente esta impressão de que a igreja é a testemunha que falará até a morte, se necessário for. Irmãos, se esta voz se calar, quem é que vai falar? Olha, as outras vozes se calam porque eles se venderam, mas a igreja é a única voz que não se cala, porque na pessoa de cada homem e de cada mulher, ela foi comprada pelo sangue que ninguém pode perverter, foi comprada pelo preço que ninguém pode subornar, que é o preço do sangue de Jesus. Que Deus nos dê graça nesta hora e sempre, para que o nosso testemunho seja exatamente o testemunho dos profetas de Jesus e dos apóstolos até o fim. Deus abençoe.